Ok, irmãos, nós vamos, conforme lemos no texto base, o texto base desta noite é Mateus 24, de 15 a 28. Esse é o nosso texto base. É sobre esse texto que nós vamos falar. Mateus 24, de 15 a 28. Os irmãos devem ter notado na hora da leitura, quando nós lemos o texto base antes do hino, os irmãos devem ter notado que é um texto maior do que o trecho que geralmente eu leio, o tamanho que geralmente eu leio, um trecho grande. E evidentemente não tem como eu pregar sobre esse texto todo hoje. Isso é impossível. Então eu não vou falar sobre o texto todo, mas eu li o texto todo para que os irmãos não tenham uma noção da unidade. O texto de Mateus 24, de 15 a 28, mostra 3 marcas da grande tribulação. Nós temos falado que esse trecho de Mateus é um trecho que envolve escatologia, doutrina das últimas coisas, e especificamente um aspecto, um tema da escatologia que nós conhecemos como a grande tribulação. Eu mostrei nos 2 últimos domingos, eu fiz a exposição aqui de um gráfico cronológico apontando os eventos escatológicos, os eventos do porvir. E nós mostramos ali a grande tribulação como um período de 7 anos que vai suceder o arrebatamento da igreja e vai preceder a segunda vinda de Cristo. E nós dissemos que esse período será um período dividido em 2 partes: 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias de uma paz enganosa, e os outros 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias de uma tribulação indizível que vai cair sobre o mundo. E dissemos também, nas nossas últimas abordagens a esse assunto, nós dissemos que a figura central da grande tribulação é a figura do anticristo, ou a besta, o filho da perdição, o homem do pecado, que fará guerra contra os santos e será adorado pelas pessoas do mundo todo e realizará uma terrível perseguição contra o povo de Deus e se levantará contra tudo que é sagrado, tudo que é santo. Essa será a marca do anticristo, um homem energizado pelo próprio Satanás, que realizará feitos grandiosos, juntamente com o falso profeta, que realizará sinais também, e com isso muitos serão enganados nesse tempo. O texto que nós estamos estudando fala desse período. Nós temos feito remissões, temos feito alusões a outros textos da Bíblia que falam também desse período. O texto que nós lemos mostra as 3 marcas, ou mostra algumas das marcas da grande tribulação. Eu vou enumerá-las para os irmãos, mas não vamos falar sobre todas elas hoje, sobre as 3 marcas hoje. A primeira marca da grande tribulação, os irmãos têm descrita nos versículos 15 a 21. Nos versículos 15 a 21, nós aprendemos que a primeira marca da grande tribulação é um sofrimento inédito. É um sofrimento sem igual na história da humanidade. Nunca aconteceu uma tribulação como essa, e nunca acontecerá uma tribulação semelhante a essa na história da humanidade. O Senhor Jesus Cristo diz no versículo 21
que haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Guardem isso. Nem jamais haverá. Então, a primeira marca da grande tribulação faz jus ao nome do período. É um sofrimento inédito, mundial, universal e inédito na história humana. A segunda marca desse período terrível está no versículo 22. Exclusivamente no versículo 22. É o único versículo da segunda marca da tribulação. E a segunda marca é uma graça aliviadora. Mesmo na grande tribulação veremos a manifestação da graça de Deus. É uma graça aliviadora. E nós veremos isso quando o Senhor permitir, quando eu chegar no versículo 22. Sabe-se lá quando, espero que seja antes da tribulação. E a terceira marca da grande tribulação está consubstanciada nos versículos 23 a 28. Nos versículos 23 a 28 nós temos a terceira marca, que é um engano revelador. O que significa isso? Através desse engano saberemos quem é quem. Os eleitos não serão enganados, os demais serão. Então esse engano vai revelar quem são as pessoas. É um engano revelador. Nós veremos essas três marcas hoje. No entanto, nós vamos nos deter na primeira marca. Os irmãos devem me acompanhar atentamente, sem distrações, para que nós caminhemos aprendendo bastante aqui sobre esse texto. Então, vamos iniciar observando a primeira marca da grande tribulação ensinada por Jesus aqui. A primeira marca é o sofrimento inédito, de que falam os versículos 15 a 21. Observe o versículo 21, o versículo 15, que diz o seguinte: quando, pois, virdes. Irmãos, devem observar a palavra pois, que está presente na primeira linha. Essa palavra pois, ela tem várias funções na língua grega, mas nesse caso aqui no versículo 15, no ambiente em que essa palavrinha se encontra, a palavra pois aponta para um momento de clima, para um momento de ápice naquilo que está sendo dito. Então o Senhor falou até o versículo 14 acerca de algumas preliminares do período tribulacional, mas agora ele vai chegar no ápice desse período, vai falar sobre o apogeu desse período. Por isso essa palavra aparece aqui indicando que ele está chegando no apogeu, no ápice do seu discurso aqui. Ele diz: quando, pois, virdes no lugar santo a abominação desoladora. E nós temos que aprender o que é isso. O que é a abominação desoladora? A abominação desoladora não é algo. A abominação desoladora é alguém que faz algo. Se os irmãos olharem a Bíblia em Marcos, no capítulo 13, voltem, virem as páginas da sua Bíblia para o capítulo 13 de Marcos, no capítulo 13. Irmãos, verão no versículo 14, Marcos 13, 14, texto diz o seguinte, Marcos 13, 14:
Quando virdes a abominação assoladora no lugar em que não deve estar, é um texto paralelo. O texto de Marcos 13,14 usa uma forma masculina na língua original, indicando que se trata de uma pessoa. Notem, isso acontece no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos se refere à abominação desoladora numa forma masculina, de modo que é alguém, é um homem, é uma pessoa a abominação desoladora. E essa pessoa é abominável. E essa pessoa, sendo abominável, causa desolação. O que significa abominação? O que significa abominável? O que é alguém que é definido como abominação? Como é alguém que é definido como abominação? Como é alguém que é definido como abominável? A palavra que aparece aqui no texto é a palavra que significa algo que é detestável. Algo abominável é algo detestável. É algo que causa revolta. É algo repugnante, especialmente àqueles que são santos. O abominável é alguém que causa espanto e um sentimento de repulsa naqueles que são santos e no próprio Deus. Isso é uma abominação. Isso é alguém abominável. Ele causa revolta. Ele é detestável pelas coisas que ele faz, pelas coisas que ele diz. O texto diz que essa abominação, que esse indivíduo, que esse abominável, ele é assolador. Isso significa que no seu comportamento abominável, que no seu comportamento detestável, ele vai causar assolação, ele vai causar ruína, abandono, é o que ele vai causar. O texto diz que a abominação assoladora estará no lugar santo, ou seja, esse indivíduo, esse homem, através do seu comportamento abominável, detestável, odioso, blasfemo, repugnante, ele vai fazer com que o lugar santo, o templo de Jerusalém, seja abandonado, fique vazio, seja deixado de lado pelos seus adoradores judeus. Os irmãos, observando os textos paralelos do Novo Testamento, vão ver que esse abominável da desolação é o personagem de que temos falado, o anticristo. Os irmãos devem ver em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, por que ele é chamado como abominável. Por que ele é abominável? Porque ele é detestável, porque ele causa repugnância, revolta naqueles que adoram a Deus e no próprio Deus. Vejam, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Prestem atenção nisso. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 diz assim: ninguém vos engane, de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Mais uma vez aqui uma alusão ao anticristo. Ele é o abominável da desolação, o filho da perdição. Este é o abominável da desolação. E vejam por que ele é abominável. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Vejam por que ele é definido como abominável. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Ele requer a adoração das pessoas para si e se opõe à adoração do Deus verdadeiro. No capítulo 13 de Apocalipse, nós vemos mais do comportamento desse homem definido como a abominação desoladora. Em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 2, veja, acompanhe aí na sua Bíblia,
Veja o comportamento desse homem definido como abominação desoladora. O texto diz assim, Apocalipse 13, veja o versículo 2. Fala assim: a besta que vi, ou tem falado a fera que vi. Besta tem uma conotação tão ruim na nossa cultura. A fera que vi era semelhante a um leopardo. Seus pés eram como os de um urso, e sua boca como a de um leão. O dragão deu-lhe seu poder. Nós aprendemos no capítulo 12 que o dragão é Satanás. O capítulo 12 define precisamente o dragão como Satanás. Deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças como se estivesse ferida de morte, mas sua ferida mortal foi curada. Então toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. E todos adoraram o dragão, Satanás, pois concedeu sua autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia grandes coisas arrogantes e blasfêmias. Veja, a abominação. Ele diz coisas arrogantes e diz blasfêmias. Isso é abominação. Isso é algo abominável, detestável. E foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses, ou 3 anos e meio. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e difamar seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Essa é a atitude dessa figura, desse homem que surgirá, e por isso esse homem que surgirá é definido como o abominável da desolação, ou a abominação assoladora. É o anticristo de que fala Paulo em Tessalonicenses, de que fala João no Apocalipse, de que fala João também em suas epístolas. O texto diz que essa abominação desoladora é a abominação de que falou o profeta Daniel. Muitas pessoas acreditam, e muitos acreditaram no passado também, que essa figura, esse homem de pecado, esse abominável da desolação, ele surgiu no 2º século antes de Cristo, como um grande general e líder grego chamado Antíoco IV Epifanes. Esse homem, Antíoco IV Epifanes, a profecia de Daniel foi dada no século VI, e esse homem, no século II antes de Cristo, esse homem realizou coisas tão terríveis que muito facilmente as pessoas associaram essa figura de Antíoco Epifanes, Antíoco IV Epifanes, à abominação desoladora. Porque ele foi capaz, na sua ousadia, de realmente proferir blasfêmias horríveis contra Deus. Foi um homem extremamente cruel, um perseguidor do povo santo, era um general extremamente perverso, e esse homem, na sua perversidade, no ano 167 a.C., ele tomou conta do templo de Jerusalém, e erigiu dentro do templo de Jerusalém, ele fez uma imagem, ou um altar, enfim, ele fez essa imagem, esse altar, para Zeus Olimpo, ou Zeus Olimpo. E assim ele profanou o templo de Jerusalém e exigiu adoração a essa imagem. Então, por causa de todas as crueldades que ele fez,
de toda a perseguição que ele empreendeu contra o povo de Deus e dessa abominação que ele instalou no templo, então as pessoas pensaram, a profecia de Daniel acerca desse abominável da desolação, essa profecia que foi proferida no 6º século, se cumpriu agora no século II a.C. Cumpriu-se então o que Daniel disse. O problema com isso, para aqueles que ainda entendem Antíoco Epifanes, que ainda enxergam Antíoco Epifanes como a abominação desoladora, é que quando Jesus falou sobre a abominação desoladora de que trata o profeta Daniel, dizendo que ela ainda viria, Antíoco Epifanes já tinha morrido há quase 200 anos. Ou seja, Jesus nos surpreende e deve ter surpreendido os intérpretes que tivessem interpretado assim a profecia de Daniel, dizendo o seguinte: olha, vocês pensam que a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel já veio? Vocês pensam que a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel já apareceu na história na pessoa de Antíoco IV Epifanes? Vocês estão enganados. Antíoco IV Epifanes pode até ser uma forma parcial de cumprimento de Daniel, mas Antíoco IV Epifanes não é de maneira nenhuma aquele que há de vir de que falou o profeta Daniel. A abominação desoladora de que falou o profeta Daniel ainda virá. E as pessoas de hoje, muitos ainda hoje, acreditam que veio mesmo e já veio. E já veio. O Senhor Jesus falou sobre a abominação desoladora, mostrou que não era Antíoco Epifanes, e muitos então, cristãos mesmo no passado, disseram: realmente a abominação desoladora veio depois que o Senhor pronunciou esse sermão em Mateus 24. E aí então alguns perguntam: mas quando veio? Quando veio essa abominação desoladora? Não foi com Antíoco Epifanes? Foi depois que o Senhor Jesus falou e já aconteceu? Então, se já aconteceu, quem foi que cumpriu essa profecia então? Então, alguns preteristas dizem: olha, essa abominação desoladora, ela aconteceu de fato depois que o Senhor falou isso aqui, e ela se cumpriu na pessoa de um outro general, que veio depois de Cristo, um general romano, que surgiu, que invadiu Jerusalém na segunda metade do século I, mais precisamente a partir do ano 68, e que no ano 70 destruiu Jerusalém e o templo. Os irmãos sabem, eu estou falando do grande general Tito, que mais tarde se tornou imperador romano. E dizem: aí está, o general Tito entrou no templo, e o general Tito profanou o templo, porque os seus soldados colocaram os seus estandartes ali no lugar santo, e com isso então o templo foi profanado, e a profecia que Jesus havia dito algumas décadas antes se cumpriu então na pessoa de Tito. Porque isso não pode ser? Muito simples. General Tito não se encaixa nas descrições da Bíblia. E mais, nós aprendemos no versículo 21 que ao tempo da abominação desoladora, nós aprendemos que nesse tempo haverá um sofrimento no mundo como nunca aconteceu antes, e nem nunca acontecerá depois. E quando nós comparamos as crises dos dias do general Tito, nós percebemos que essas crises todas ali, mundiais, mesmo o sofrimento que o próprio general trouxe para o povo judeu, já foram superados por outros personagens ao longo da história. Sofrimentos maiores já surgiram, e sofrimentos maiores existiram antes, e existiram depois também, inclusive no nosso próprio século, sofrimentos maiores existiram do que aqueles. E de maneira que o general Tito não se encaixa no perfil da abominação desoladora de que fala o profeta Daniel. Se
os irmãos observarem, os irmãos lerem, há um livro famoso de um historiador do primeiro século chamado Flávio Josefo. Flávio Josefo escreveu alguns livros, um deles se chama Guerra dos Judeus. Guerra dos Judeus. Os irmãos têm esse livro disponível na língua portuguesa, podem ler esse livro. Se não me engano, pastor Thomas, acho que é da CPAD. O Mundo Cristão tem uma versão também, mas a da CPAD é mais bonita. O Mundo Cristão tem uma versão, mas a da CPAD, segundo o parecer do pastor Thomas, é mais bonita, o estilo é mais bonito. E os irmãos podem então ler esse livro, muito interessante, de um historiador que é do primeiro século e foi testemunha ocular das coisas que aconteceram naqueles dias, nos dias da destruição de Jerusalém. E Flávio Josefo, ele escreve, ele diz na sua história, ele fala que os judeus, por existir ali uma guerra civil também, naquele tempo, na destruição de Jerusalém havia uma guerra civil também, assolando Jerusalém, ele diz que os próprios judeus, partidos judeus, pegaram coisas do templo, do tesouro do templo e colocaram no fogo, para derreter os tesouros do templo e conseguir recursos para a sua causa. Ou seja, os próprios judeus profanaram o templo. E diz, é claro, que os romanos também profanaram o templo, mas o general Tito, acredite se quiser, Flávio Josefo diz no capítulo 5 e no capítulo 6 da Guerra dos Judeus, Flávio Josefo diz que o general Tito, ele tentou por todos os meios poupar o templo. É o que diz Flávio Josefo. Tito, na verdade, não queria destruir o templo, ou profanar o templo, ou nada disso. Mas ele percebeu que suas tentativas, no parecer de Flávio Josefo, suas tentativas de poupar o templo estavam trazendo prejuízos para os seus soldados. Então ele ordenou que as portas do templo fossem incendiadas. Então, de maneira que Flávio Josefo não se encaixa. Desculpe, o general Tito não tantos nomes, não. O general Tito não se encaixa nesse perfil que nós vemos, que o profeta Daniel apresenta acerca desse homem definido como abominável da desolação. De forma que o abominável da desolação não foi Antíoco Epifânio, porque Jesus, depois da morte, 200 anos depois da morte de Antíoco Epifânio, fala que ele ainda viria. O abominável da desolação não foi o general Tito, porque a postura do general Tito, a história do general Tito, a época do general Tito, nada disso se encaixa com a profecia de Daniel. E sabemos então, por meio disso, que o abominável da desolação ainda virá. Quem é? Virá, eu quero estar aqui para saber. Como eu tenho ensinado os irmãos que a igreja será arrebatada antes da tribulação, então eu não vou ter nenhum contato, se eu estiver certo, e se a minha cronologia escatológica estiver correta, eu não vou ter nenhum contato com o abominável da desolação, não vou nem conhecê-lo pessoalmente, não vou ter esse desprazer. E todos aqueles que são a igreja de Deus vivo, todos aqueles que são salvos pela fé em Jesus, quando ele vier buscar a sua igreja, se estiverem vivos naquele dia, serão arrebatados para o encontro com ele. E serão livres desse período terrível em que esse personagem atroz vai trazer tanto sofrimento para a humanidade. E assim então não conheceremos o abominável da desolação. Quem tem curiosidade também não vai saber. Vai estar lá no céu. Só se tiver internet no céu. Vou fazer uma pesquisa no Google Celeste para descobrir o que está acontecendo lá na Terra, para saber quem é o abominável da desolação. Se estivermos certos na nossa cronologia, então é assim que vai ser. Mas o texto fala, os irmãos estão entendendo essa confusão toda? Estão entendendo? Ou piorei a situação? Tudo bem? Então, a abominável da desolação não é Antíoco Epifânio. Por quê? Já havia morrido quando Jesus falou. O abominável da desolação não é general Tito, ele profanou o templo sim, mas ele não se encaixa nos detalhes de Daniel acerca desse personagem, conforme veremos agora. Estamos aguardando ainda o dia em que o Senhor vai nos levar
E o período tribulacional vai começar. E então esse personagem vai aparecer no cenário mundial e será um personagem terrível, que vai atrair para si a atenção do mundo todo e será adorado, venerado por todo o mundo, e fará guerra e fará oposição contra o povo de Deus. Por que Jesus disse que o abominável da desolação ou a abominação desoladora é uma expressão mencionada pelo profeta Daniel? Porque o profeta Daniel menciona, o profeta Daniel fala do abominável da desolação em 3 lugares do seu livro. Então, observem, voltem a Bíblia para o profeta Daniel e vejam os 3 lugares. Não estão cansados? Não se cansem, acompanhem, vamos aprender a Bíblia. Semana passada eu brinquei com os irmãos, dizendo que meu pai usava o verbo entrouxar para enfiar comida na boca da gente que era criança. Isso me rendeu tantos e-mails essa semana. Teve uma moça que me escreveu lá do Espírito Santo dizendo: pastor, obrigado por me entrouxar tanto. Escreveu assim: obrigado por me entrouxar tanto. Sem problema. Parece que eu olhei no dicionário e descobri, para surpresamente, o senhor informou que existe o verbo entrouxar. Existe. Seu Fernando Granconato é cultura, né? Ele falava e existe o verbo mesmo. Mas teve até a nossa igreja ganhou um desfibrilador automático. Então você pode ver a igreja e ter quantos ataques cardíacos você quiser aqui, porque nós ganhamos um desfibrilador. Então você passar mal aqui na igreja, vai ter um desfibrilador, ele é automático, não precisa ter nem médico na igreja. É só saber colar figurinha, porque você tem que pegar os eletrodos e grudar na pessoa. Você gruda na pessoa, a pessoa então, o desfibrilador, ele avalia se tem que dar choque ou não. Ele fala com você. Ele fala: esse já era. Ele tem uma série de frases que ele diz. Então, ele vai avaliar e se ele tiver que dar um choque em você, ele vai dizer, ele vai falar assim: afaste-se. Quando ele falar afaste-se mesmo. Não está com demônio não lá, né? É para sair de perto, ele vai dar um choque na pessoa. Então nós teremos tudo isso aí a partir de outubro. O pastor Thomas vai para os Estados Unidos em outubro, ele vai trazer o desfibrilador para nós. Então mandaram o aviso para mim e colocaram até um slogan dizendo que agora nós podemos entrouxar quanto quisermos, e se as pessoas passarem mal de tanto entrouxar, não tem problema, porque o desfibrilador ajuda. E escreveram até uma frase em inglês para mim: safe entrouchment to everyone. Entrouxamento seguro para todos. Você pode passar mal na igreja, não tem problema, e o desfibrilador estará aí. Vamos lá então, vamos continuar então no nosso entronchamento. A primeira ocorrência da abominação desoladora de que trata o profeta Daniel está no capítulo 9. Vejam o que diz o capítulo 9 de Daniel. É importante olharmos isso, para percebermos como isso ainda não aconteceu, e isso ainda está reservado para o futuro. O texto diz em Daniel 9, 26, fala assim o texto bíblico: e depois, Daniel 9, 26, e depois de 62 semanas o ungido será tirado, e já não estará, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade, o santuário. Olha a assolação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E então vem 27. E ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. É uma referência ao anticristo. Vejam a sequência e verão que é isso mesmo. Isso não se encaixa com o antigo, isso não se encaixa com o Tito. E ele prossegue: e na metade da semana fará cessar o sacrifício,
vai interromper o culto judaico. E a oferta vai interromper o culto judaico. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Vejam aqui a abominação assoladora, a abominação desoladora. Sobre a asa das abominações, ou na força, ou nos braços das abominações, virá o assolador. Na força do que é abominável, ele virá assolando tudo, até a destruição determinada, que será derramada sobre o assolador. Nenhum personagem na história realizou ainda, se encaixa nessa descrição que está aqui. Aqui é a primeira referência, dizendo que o abominável de desolação vai profanar o lugar santo, vai fazer cessar o culto judaico, vai proibir o culto judaico e vai exigir adoração para si até que ele seja destruído. Daniel 11:31 é a segunda referência. Daniel 11:31. O texto diz, Daniel 11:31. Daniel 11:31 diz: haverá forças ao lado dele que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo. É o culto judaico sendo removido, estabelecendo a abominação assoladora. É uma outra referência à abominação assoladora. O culto judaico será removido e será estabelecido, ao que podemos aqui, outra coisa no local. E o que será estabelecido em substituição ao culto judaico será algo abominável e destruidor. A última referência, a terceira e última referência, está no capítulo 12 de Daniel, versículo 11. Versículo 11 diz assim, Daniel 12: desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado, é uma mesma referência ao fim do culto judaico, e a abominação assoladora for estabelecida, haverá 1290 dias. Geralmente o texto fala de 1260. Aqui são 3 anos e meio mais um mês. São 43 vezes, não 42. Por que aparece não 42, mas 43 meses aqui? Por quê? Não faço a menor ideia. Porque há 30 dias a mais. Por que há 30 dias a mais aqui? Talvez o que aconteça aqui, talvez Daniel esteja falando desse período de 1290 dias, 30 dias a mais daquilo que é dito em Apocalipse, que fala de 1260, porque a tribulação acabará em 1260 dias. Mas haverá mais 30 dias em que haverá ainda reflexos da assolação no tempo. Talvez seja isso. Não sabemos. O fato é que esses itens todos de Daniel, a referência que Daniel faz a isso e que Jesus evoca, nada disso se encaixa na figura de Antíoco Epífanes e também não se encaixa na figura do general Tito. Texto de Mateus 24, voltando ao versículo 15, diz: quando virdes a abominação assoladora no lugar santo. Outro problema temos aqui. Sabemos que o abominável da desolação não é Antíoco, não foi Antíoco, não foi o general Tito. Não sabemos quem será, é alguém que surgirá ainda no futuro. E agora surge no texto uma outra questão. Quando virdes a abominação assoladora no lugar santo. O lugar santo é um compartimento do templo, o templo judaico. Mas o templo judaico foi destruído no ano 70. Nós não temos mais o lugar santo. O lugar santo era o lugar onde havia o acesso apenas dos sacerdotes. As pessoas não podiam entrar lá, somente os sacerdotes podiam entrar no lugar santo. E nós vemos aqui que ele estará no lugar santo. Logo, nós presumimos disso, que o templo judaico será reconstruído.
e o culto judaico restabelecido, porque o culto judaico não pode acontecer fora do templo. É por isso que o judaísmo é uma religião impossível de ser realizada, executada na íntegra, porque para que a religião judaica seja executada, seja vivenciada e obedecida na íntegra, é necessário o templo de Jerusalém. E o templo de Jerusalém não pode ser, o templo judaico não pode ser no braço, não pode ser dividido na assim. O templo do judaísmo tem que ser em Jerusalém. O templo do judaísmo no braço não vale nada. O templo do judaísmo tem que ser em Jerusalém, no local que Deus apontou para Davi. Não pode ser em outro local. Tem que ser no local que Deus apontou para Davi. Ali será o centro de adoração do judaísmo. Mas a reconstrução do templo naquele local que Deus apontou não pode ser realizada porque existem mesquitas ali. E, evidentemente, os muçulmanos não permitem que as mesquitas sejam removidas para a construção do templo judaico. Então, como isso vai acontecer? Como o lugar santo existirá? Como o abominável da desolação poderá entrar no lugar santo se o lugar santo não está lá? Então nós presumimos a partir daqui que o abominável da desolação será um homem extremamente brilhante, será um homem com uma habilidade de negociação, uma habilidade diplomática extraordinária. Esse homem será admirado pelo mundo todo porque ele conseguirá apaziguar o Oriente Médio e vai conseguir inclusive reconstruir o templo naquela época. E todos vão admirar. Os judeus vão admirar. Os muçulmanos vão admirar. E os judeus vão admirá-lo até o ponto em que ele quebrar a sua aliança com os judeus e começar a persegui-los. Assim como perseguir também todos os que professarem Jesus. O texto de Apocalipse 13 mostra que esse homem será realmente tido como divino. Divino. E talvez uma das causas pelas quais ele será considerado divino é o fato dele conseguir essas negociações até hoje impossíveis. Nenhum governante conseguiu ainda essas coisas. Nenhum. E ele terá essa habilidade, todos o aplaudirão por causa da sua capacidade política, por causa da sua habilidade de negociação diplomática, e todos vão aclamá-lo como Deus e vão adorá-lo como Deus. Você vai dizer para mim, é muito difícil os homens na modernidade, e especialmente em dias futuros, numa sociedade secularizada como a nossa, em que o secularismo cresce a cada dia, é muito difícil alguém considerar uma pessoa Deus. Não é. Nos dias de Jesus, Herodes, texto de Atos 12, de 20 a 23, fala que Herodes conseguiu apaziguar, ou ser apaziguado, pelos homens de Tiro e Sidom, que se abasteciam do país do rei. E ele pronunciou um discurso para os homens de Tiro e Sidom, a comitiva que tinha ido procurar para fazer as pazes com ele. E quando ele pronunciou o discurso, aqueles homens que estavam lá por interesses, inclusive econômicos, eles disseram: é voz de Deus, não é voz de homem. E ele estava com suas vestes reais, sentado ali no seu trono, e ele reconheceu, ele aceitou essa adoração, e ele não deu glória a Deus. E a Bíblia diz que ele então foi ferido por Deus, e morreu, devorado por bichos, por vermes. A tendência da humanidade é divinizar as pessoas que estão no poder e que satisfazem os seus anseios. Em 2012, um ator chamado Jamie Foxx, os irmãos que gostam de cinema devem lembrar dele, dizem que ele aparece no Homem-Aranha, não sou.
Jamie Foxx, ator e músico americano, ele pronunciou num festival chamado Soul Train Awards em 2012. Ele fez uma conclamação à multidão que o assistia nos Estados Unidos. Isso aconteceu em 2012, agora há pouco tempo. E ele disse o seguinte quando ele foi ao palco: vamos todos dar honra a Deus e ao nosso Senhor e Salvador, Barack Obama. E a multidão aplaudiu e vibrou e gritou, aprovando essa afirmação. Isso está na internet, os irmãos podem ver o filminho dele dizendo isso. Vamos honrar o nosso Deus e o nosso Senhor e Salvador, Barack Obama. Deus, Senhor, Salvador. E a multidão. Existe essa tendência no coração do homem de divinizar a si mesmo e divinizar outras pessoas. A serpente disse à mulher no jardim: se você comer do fruto, você será como Deus. Foi o argumento fatal. Eu serei como Deus. Sim. Se você comer, será. E desde então, todo homem quer ser Deus. E todo homem quer divinizar outras pessoas, porque vê nessa divinização a possibilidade dele próprio também desenvolver, entre aspas, como dizem aí as religiões orientais, desenvolver a sua própria divindade. Quando eu digo aquele homem é Deus, isso significa eu também sou, porque sou semelhante a ele. E as pessoas vão nessa direção, e esse homem abominável da desolação fará isso, fará essas coisas, reconstruirá o templo e será adorado. O versículo termina dizendo: quem lê, entenda. Espero que os irmãos tenham entendido. Quem lê, entende. Quem disse isso? Quem lê, entende. Será que Jesus disse isso? Estava falando que ele falou quem lê, entenda? Não, isso é uma notinha editorial. É uma nota editorial que Mateus incluiu. Por que ele incluiu isso? Ele incluiu isso para chamar a atenção, dizendo: olha, prestem muita atenção agora. Por que ele está dizendo prestem muita atenção agora? Porque no versículo 2 foi dito algo. E ele diz: agora é hora de prestar atenção, porque agora o versículo 2 vai ser tratado. O que diz o versículo 2? Quem lê, entenda. Veja, mas ele lhes disse: não está escrito tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O templo será destruído, disse Jesus. Versículo 3: estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Quando o templo vai ser destruído? E o Senhor Jesus fala sobre o princípio das dores, faz um resumo da grande tribulação até o versículo 14. No versículo 15, então, ele começa a responder a pergunta dos discípulos e começa a falar quando não ficará pedra sobre pedra. Quem lê, entenda. Entenda agora que eu estou respondendo as perguntas feitas. A resposta do Senhor está sendo dada agora. Por isso existe essa notinha editorial de Mateus dizendo: quem lê, entenda. Começou aqui a resposta. Prestem atenção, porque a resposta à pergunta do versículo 3 começou agora. E o texto prossegue dizendo: quando isso acontecer, é hora de fugir. Ele diz aqui aos discípulos: quando isso acontecer, quando este homem que ainda virá, que não foi antigo, que não é Tito, que ainda virá, estiver no lugar certo, é hora de fugir. Porque começou
maior tormento da história humana. Não adianta resistir, não adianta se opor, é necessário apenas fugir depressa. E assim nós terminamos o versículo 15. Não consegui nem terminar. Aí está o versículo 15. Agora vamos levar ele para casa. Nós temos para casa meio triste, família. Ai, pastor, quanta abominação eu levo para casa, quanta desolação eu levo para casa. De fato, essas coisas nos assustam, realmente nos assustam. Mas eu gostaria de encerrar este início dessa sessão. Eu gostaria de encerrar destacando algo para os irmãos extremamente prático, algo ligado à nossa vida no dia a dia. Estamos falando de escatologia, coisa que ainda viramos, pode parecer tão distante. Mas logo, o anticristo, de que fala a Bíblia, ele encarna o zênite da maldade. Tudo aquilo que vai contra Deus. Ele é o auge do pecado. Ele é o auge da rebelião contra Deus. Ele é a abominação encarnada. É isso. Terrível isso. E quando nós olhamos para esse modelo, o mal na sua expressão humana tão elevada, quando nós olhamos para isso, nós podemos extrair do modo como ele é definido alertas preciosos para nós. O modo como o anticristo é designado, o abominável que desola, mostra para nós, os irmãos devem estar atentos para isso, muito atentos para isso. Amanhã vamos enfrentar o mundo lá fora. Prestem atenção no que eu vou dizer. O modo como o anticristo é designado mostra que aquilo que é abominável também desola. Aquilo que é abominável também destrói. Aquilo que é abominável também assola. Nós vemos isso nesse grau máximo que vai surgir de alguém abominável, que é também assolador, desolador, destruidor. E eu quero alertá-los para esse aspecto do que é abominável, porque nós estamos cercados por coisas abomináveis, nós estamos cercados por doutrinas abomináveis, sendo propagadas em púlpitos evangélicos, doutrinas abomináveis, que se forem abraçadas por nós, vão assolar, vão destruir, vão acabar com a nossa vida e com o nosso vigor espiritual. Nós não podemos brincar, não podemos dar espaço para as coisas que são abomináveis, para as coisas que se levantam contra Deus. Nós não podemos nos aproximar, não podemos ouvir, não podemos dar espaço na nossa casa, nos nossos ouvidos, para apóstolos abomináveis. E nós temos muitos. E se dermos ouvidos para essas mensagens desses homens abomináveis, nós também seremos assolados na nossa vida espiritual, nós seremos assolados no nosso vigor espiritual, nós seremos assolados na nossa família, na nossa história. O nosso casamento será assolado por esses homens terríveis. A criação dos nossos filhos será assolada por esses homens terríveis. A nossa comunhão com Deus será assolada e destruída pela influência desses homens terríveis. Nós não podemos dar espaço para eles na nossa vida. O que é abominável, afaste-se do que é abominável. Pastores que ensinam heresias terríveis têm se multiplicado a cada dia. Temos ao nosso redor pessoas, amigos, que são irreverentes, que são blasfemos, que dizem coisas sobre o Senhor, sobre o nosso Rei, sobre o nosso Redentor, que se constituem nas mais terríveis abominações. Afastem-se dessas pessoas. Reduzam o contato de vocês com elas o máximo possível,
Porque o que é abominável também assola, o que é abominável também destrói e pode transformar a sua vida espiritual, o jardim que é a sua vida espiritual, num deserto, num lugar seco, sem vigor, sem vida. Talvez você tenha parentes abomináveis. Talvez você tenha pessoas queridas que são abomináveis naquilo que dizem, naquilo que fazem, naquilo que pensam, naquilo que ensinam. Afaste-se deles. Se não puderem se afastar deles, tenham cuidado dobrado com eles. Porque a influência dessas pessoas vai trazer assolação, desolação, destruição. Talvez na sua vida existam práticas abomináveis. Isso é pior. Talvez exista abominação na sua vida, nos seus costumes, nas suas reações, no seu modo de viver. Coisas que são detestáveis aos olhos de Deus. Coisas que Ele vê e causam náuseas nele, nojo nele. Confesse seus pecados, arrependa-se, abandone essas abominações todas, porque essas abominações todas são também assoladoras, destruidoras, devastadoras. Elas vão minar a sua energia, vão sugar o seu vigor espiritual, a sua felicidade, a sua alegria, tudo isso vai embora. E você não terá paz com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus irmãos, tudo isso desaparecerá. E você verá um grande deserto instalado em você. E como esse deserto se instalou em você? Esse deserto se instalou em você por causa da abominação, das abominações que assolam, que destroem, que transformam tudo em um deserto, como fogo, lava e consome tudo. E deixa tudo seco. Lembre-se disso. Lembre-se do nome dele. A abominação desoladora. Porque não há como dissociar o que é abominável da destruição. Vidas são destruídas hoje em dia, lentamente. Hoje operamos uma exclusão aqui na igreja. Por quê? Porque operamos uma exclusão com o coração partido hoje aqui? Porque abominações se instalaram na vida de um casal. E essas abominações assolaram a vida deles, transformando tudo em ruínas. Talvez, para sempre. Nunca brinque com as abominações. Elas são desoladoras. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse versículo que estudamos. Ó Santo Deus, nós nos aproximamos com temor e tremor do Senhor. Ó Deus, nós vemos a grandeza, a gravidade de tudo que te desagrada. Vemos a grandeza, a gravidade de toda blasfêmia, de todo pecado, de toda guerra contra o que lhe pertence. Vemos o efeito terrível, devastador e destruidor disso. Por isso, Santo Deus, neste culto, impinge em nós temor, porque não temos tido temor do Senhor. Não temos tido. O que aconteceu conosco, Senhor? Não temos tido temor do Senhor. Temos sido negligentes, preguiçosos, indulgentes conosco. Não temos levado a santidade a sério, não temos buscado o Senhor com todo o nosso coração, não temos feito isso. Ó Deus, que misericórdia de nós, porque o que é abominável desola. Visita-nos, Senhor, com o seu favor. Visita-nos com
a atuação doce do seu Espírito e tira de nós essa letargia, essa indiferença. Faça com que voltemos para os seus braços e busquemos o seu perdão e abandonemos tudo que te desagrada. E, Senhor, nós pedimos também, neste culto, em que falamos de coisas terríveis que virão, pedimos que o Senhor, por sua bondade, nos console. Nos console com a verdade. Conhecemos, sabemos que o Senhor está no controle de tudo, mesmo quando o mal aflorar com toda a sua força. O Senhor está tanto no controle de tudo que o Senhor já previu isso. O Senhor já estabeleceu isso. O Senhor já nos avisou sobre isso. Ajudamos a descansar sabendo que o Senhor está no controle sempre. Sempre, quando tudo parece escuro, o Senhor está no controle. E consola-nos também com a verdade de que esse mal que há de aflorar para ser punido pelo Rei dos Reis, debaixo de cujo cetro todo o universo um dia se curvará. Nós pedimos por esse consolo e pedimos por essa admoestação do seu Espírito sobre nós. Fazemos isso com temor e tremor, gratos ao Senhor pelos alertas que o Senhor tem nos dado, sempre, como um pai que guia os seus filhos. Obrigado porque sabemos dessas coisas que o mundo despreza e não conhece. Obrigado porque essas coisas não somos nós que as sustentam aqui neste culto. São elas que nos sustentam. São elas que nos sustentam no dia a dia. Obrigado por isso, em nome de Jesus.